Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança. A palavra do nosso Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Como Ele nos disse hoje, para aqueles que negam a si mesmo, aqueles que carregam a sua cruz, aqueles que preferem perder a sua vida por amor de seu nome, porque aquele que perder a encontrá-la. Lembrai-vos que os apóstolos, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Paulo disse: encerrei a carreira, combati o bom combate através da fé, guardei a fé, do qual a alma acompanha a fé juntamente com as obras de justiça que caminham lado a lado, da qual iremos prestar conta no tribunal de Cristo, do qual a palavra diz que Deus não julga, mas concedeu ao Filho poder e autoridade para julgar, para exercer o direito, para cumprir a justiça, da qual Ele tem cumprido em nosso meio, onde tudo está sobre o seu controle, nada passa desapercebido dos seus olhos. E para aqueles que perseveram, assim como Estevão, quando ali apedrejado, ele disse: perdoa, eles não sabem o que fazem, recebe o meu espírito. Todos alcançaram a ressurreição excelente. Assim, todo aquele que perseverar até o fim, ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Aleluias, ou glórias a Deus. Não há nada melhor, a esperança nossa daqueles que têm a paz que excede todo o entendimento, que guarda o coração e a mente segundo Cristo, do qual Deus nos conhece através das atitudes que Ele sonda o intento da mente e do coração. Temos que guardar os nossos pensamentos de toda malignidade, temos que perseverar segundo o Espírito, como mentes de Cristo, a cabeça da unidade da fé que persevera. A Bíblia diz que a perseverança dos santos não é em vão, porque se fosse, que finalidade tinha daqueles que passam o tempo santificando, purificando? É lógico que há a recompensa, e nós fazemos pela alegria, porque Ele nos amou primeiro, não meramente pelo galardão, não meramente pelo interesse, mas Ele é aquele que sonda o intento da mente, do coração, e sabe que fazemos a obra por amor, da forma que Ele nos concede os dons irrevogáveis. De graça recebeste, de graça ofertastes, e assim nós utilizamos os dons irrevogáveis operando segundo o amor para aqueles que estão sendo destruídos por estar amoldados segundo o mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, não ama a Deus, mas aquele que renuncia, aquele que nega a si mesmo. Jesus disse que alguns produziriam 30, outros 60, outros 100 por um. 100 por um, sabemos que os discípulos disseram: mestre, largamos tudo para lhe servir, a família, o barco, que receberemos? E ele disse: 100 vezes mais nessa vida e na vida vindoura. O galardão daqueles que perseveram segundo a santidade. Porque ele disse: aquele que amar mais o seu filho, sua filha, até mesmo seu esposo, sua esposa, aquele que amar mais sua vida do que a mim, não é digno de me seguir. Mas aquele que assim proceder, segue após mim. Do qual ele disse ainda: de agora em diante não haverás mais mestre entre vós. Há aqueles que, inspirado pelo Espírito Santo, aquele que tiver ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. São os que anunciam o Evangelho, os evangelistas, os santos que andam segundo a verdade, do qual o Pai está à procura, os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura, os que adoram em espírito e em verdade, porque Deus, assim como o Espírito de Cristo, não habita em mundos feitos por mãos humanas, mas
mas a um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. E através da morada, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, o vinho definitivo no coração, odres novos em vinho novo, ambos se conservam. Porque se o odre velho recebe o vinho novo, ele se rompe. Ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo ele opera em nós, segundo tudo ele executa, na perseverança na oração, como ele sempre nos ensina, sobre o juiz iníquo, do qual uma viúva importunava para que lhe fosse julgada a sua causa. E ele disse: bem sei que não temo a Deus e nem a homens, mas porque esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. E assim a julgou, pela persistência, pela perseverança dela em o importunar. Quanto mais os santos que vigiam, que oram sem cessar, que meditam na sua palavra de dia e de noite, embora alguns achem como tardio, assim o Pai não fará aqueles que é a família de Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai, que ele diz que é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, a unidade da fé, quando houver o casamento, a jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a celestial, aonde ali juntamente com os conservos estaremos adorando aquele que é digno de toda honra e de toda glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos concede a paz, aquele que diz: não vos deixarei órfãos, eu os buscarei. Os anjos são os que buscam, porque um é o que planta e o outro é o que colhe, eles são os ceifeiros. Além de mediador entre Deus e homens, ele se tornou mediador entre os anjos, feito um pouco menor, venceu todo principado e potestade, e nos concede poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, aonde 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque agindo ele ninguém impedirá. Ele tem a chave da morte, do inferno, a chave de Davi. Tudo que ligarmos aqui em seu nome, estando através do seu Espírito, é ligado no alto dos céus. Tudo aquilo que desligardes aqui é desligado no alto dos céus. Ele mesmo disse: não desprezeis nenhum anjo destes pequeninos, porque os seus anjos estão diante da face do Pai a todo momento. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo os atos de justiça, segundo a equidade, segundo a sua imparcialidade, pelo que não tememos mal algum. Como ele sempre nos ensina, perseverai no amor verdadeiro, porque aquele que anda segundo o amor verdadeiro lança fora todo medo que se pressupõe castigo. E o Espírito testifica ao nosso pneuma, fôlego de vida, sendo cumpridores das obras de justiça, que só são possíveis através daquele que é o elo da perfeição, juntamente com a fé que caminham lado a lado. As obras daquele que nos justifica, porque ninguém consegue produzir os bons frutos por si mesmo. Ramo nenhum produz frutos por si mesmo, somente aqueles que estão enxertados na videira verdadeira, que estávamos outrora como filhos bastardos no mundo, e agora somos filhos por adoção em Cristo, e tornamos lavoura do Deus Altíssimo, isso nos é imputado como justiça, tornamos a própria justiça de Deus. Como ele nos diz, quem poderá compreender esta palavra? Para alguns é como um bom perfume em Cristo, aqueles que ouvem a mensagem da cruz e vêm até Cristo. Mas para aqueles que a rejeitam é como um cheiro de morte. Lembrai-vos de Noé, ele, a saber, mais 7, foi como um cheiro, um bom perfume. Em Cristo, um ungido de Deus para aqueles que creram e entraram na arca. Mas já para aqueles que não creram,
eles foram como um cheio de morte, porque naufragaram, porque foram pegos ali de surpresa pela inundação, porque não creram, porque suas obras eram más, obras de injustiça. Assim como a Bíblia diz que agora será como fogo, como nos dias de Noé, o povo dando, bebendo, comendo, dando-se casamento, e não dariam crédito naquilo que estava prestes a acontecer. Mas nós continuamos na vigilância, continuamos segundo a fé opera em nós. A Bíblia diz que aqueles que depositam a confiança no Senhor, aqueles que perseveram segundo o seu Espírito, nem mesmo um fio da vossa cabeça se perderá. Assim como os apóstolos alcançaram a ressurreição excelente, perdendo a sua vida, a encontrou. A Bíblia diz que mulheres, por optarem a ressurreição dos seus filhos em vida, perderam a ressurreição após a morte. E em mais um dia que a gente continue perseverante, porque tudo é possível aquele que lhe crê, tudo é possível aquele que persevera segundo o autor e consumador da nossa fé. Continuai anunciando a verdade e de anunciar o Evangelho a todos os povos, as criaturas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que haja o arrependimento, aonde ele diz que retiraria toda dureza do coração de pedra, restauraria no coração de carne, derramaria um espírito reto e inabalável. E assim ele está convencendo o homem através do seu espírito dos maus caminhos, seus pecados, e está derramando o espírito reto e inabalável. Ele é aquele que está derrubando toda vã filosofia, todas as religiosidades falsas da qual confiam os seus deuses. A Bíblia diz que ele apagaria da memória do povo os seus deuses, que são impossíveis de os salvar, e estaria unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só fé, no único mediador entre Deus e homens, que é Cristo Jesus. E assim ele está operando sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Ele é aquele que muda os tempos, as estações. Ele é aquele que, assim como ele ira, a Bíblia diz que a sua ira dura um só momento. A Bíblia diz também que nos últimos tempos haveria tempos do qual nós estamos vivendo, tempos difíceis, que muitos desmaiariam por conta das notícias, por conta daquilo que ainda está por vir. Mas também a Bíblia diz que aqueles dias seriam, muitos não suportariam se aqueles dias não fossem abreviados por conta dos escolhidos. A Bíblia nos diz também, muitos são chamados e poucos escolhidos. Não envolveis em vãs filosofias, debates teológicos que nada vos acrescenta, mas que também haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos. E assim, em mais um dia, nós perseveramos segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, e Cristo, o ungido de Deus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.